Como você está progredindo com as metas que você definiu para 2024? Apesar de certas dificuldades, eu estou indo bem com as minhas. E hoje eu estava refletindo sobre uma meta que eu estabeleci e eu quero compartilhar algo com você, especialmente você que está em dia com as metas que você estabeleceu para este ano. E no final do vídeo eu vou te mostrar um sistema que eu já uso há muito tempo e que me ajuda muito a simplificar o processo de criação e acompanhamento das minhas metas e, consequentemente, me ajuda a alcançar essas metas que eu estabeleço todos os anos. Então, fica ligado no vídeo. Olá, meu nome é João. Eu sou um apaixonado por assuntos como desenvolvimento pessoal, produtividade e tecnologia, e o meu objetivo é compartilhar as minhas experiências para te ajudar a viver melhor e mais realizado. Eu sou uma pessoa bastante viciada em doce e eu não consigo me controlar quando eu vejo algum doce perto de mim. Isso já era algo que me incomodava há muito tempo, então eu decidi criar uma meta para eu controlar essa compulsão de alguma forma. Então eu defini que eu poderia comer doce apenas uma vez por semana. Eu sei que pode até parecer algo não tão difícil assim, mas para mim pode ter certeza que é algo muito difícil, porque, como eu disse, eu tenho muita dificuldade em controlar isso. Então, ano passado, por exemplo, eu estava comendo doce quase todo dia. Então, fazer essa grande restrição foi realmente uma meta muito ousada para mim. Até agora, com um pouco mais de um mês, isso tem ido bem e eu quero compartilhar algumas coisas legais que eu aprendi nesse período. Presta atenção e vem comigo. Mas antes disso, deixa um like aqui no vídeo se você está gostando do conteúdo até agora. Nas primeiras semanas foi realmente muito difícil eu conseguir lidar com essa vontade, porque eu estava muito acostumado a comer doce, principalmente depois do almoço, eu já havia criado esse hábito ruim. Então foi realmente muito difícil quebrá-lo de um dia para a noite, que foi o que realmente aconteceu. E depois das duas primeiras semanas, a vontade começou a passar e eu conseguia ter um pouco mais de controle sobre isso. E começou a ser mais legal porque, como eu defini que eu só poderia comer doce apenas uma vez na semana, quando chegava o dia que eu escolhi que eu iria comer doce, eu não queria comer simplesmente qualquer doce, porque era a única oportunidade que eu teria naquela semana. Então, isso de certa forma também me fez comer doces melhores, não fez comer qualquer chocolate só para matar a vontade de comer doce. E além disso, uma outra coisa legal que eu percebi foi que, mesmo um dia eu estando sozinho e tendo um chocolate na geladeira, eu poderia ter comido aquilo, ninguém teria visto, mas eu não comi porque foi um comprometimento que eu firmei comigo mesmo e eu não quero quebrar isso. Então, essa atitude, essa nova forma de me enxergar como uma pessoa que não é viciada em doce, que consegue controlar, tem me ajudado muito e tem me dado força de vontade em outras áreas da minha vida também. Então, o simples fato de ter essa resistência, de me controlar com alguma coisa, tem tido impacto positivo em outras áreas da minha vida. E essa é a ideia de um hábito angular, né? Às vezes é um hábito que você faz e através dele uma série de outros hábitos vão se desencadear. Então, por exemplo, quando alguém que é sedentário começa a se exercitar, é muito comum que com o tempo essa pessoa vai passar a fazer outras coisas. Então, por exemplo, ela vai passar a se alimentar melhor, pode ser que ela comece a fazer algum projeto pessoal ou estudar para fazer alguma coisa. Então, esses hábitos angulares são extremamente importantes porque eles desencadeiam uma série de outros hábitos. E, é claro, existem hábitos angulares bons e ruins. Da mesma forma que você pode ter um hábito angular de não se exercitar, e isso pode te levar a comer coisa ruim. Ou se você tem um hábito angular de fumar, por exemplo, ele pode desencadear uma série de outros hábitos. Então, foi legal perceber isso, porque não comer doce tem sido um hábito angular muito positivo para mim e tem me ajudado a fazer outras coisas. Mas olha só, sabe por que eu tô tão firme nisso? Não é simplesmente pelo fato de que eu quero parar de comer doce. É porque eu uso um sistema de metas que me ajuda muito
a ser firme com as metas que eu defini e a realmente alcançar essas metas e não furar no meio do caminho. Então, eu quero compartilhar com vocês esse sistema. A primeira parte é que toda meta precisa ser uma meta SMART. Esse é um acrônimo em inglês para definir 5 coisas que uma meta precisa ter. A primeira parte fala sobre ser específico e ser mensurável. Então, por exemplo, eu não coloquei simplesmente parar de comer doce, ganhar peso ou perder peso. Tem que ser mais específico do que isso e tem que ser mensurável. Então, eu coloquei comer doce apenas uma vez na semana. Olha como que fica mais fácil de eu conseguir medir essa meta. Então, em vez de colocar uma meta como perder peso, ganhar peso ou juntar dinheiro, você precisa colocar isso de uma maneira mais específica e com algum número para ficar mais fácil de você medir. Não necessariamente algum número, mas algo que seja mais fácil de você controlar. A segunda parte fala sobre ser atingível. Você realmente precisa pensar naquela meta e analisar se você realmente consegue alcançá-la. Não pode ser algo muito surreal, por exemplo, eu quero ganhar R$1 milhão em um ano. Se você não tem condições de fazer isso, não faz sentido você colocar uma meta para isso. A próxima parte fala sobre ser relevante. Também precisa ser uma meta que faça sentido para o seu momento atual da vida. Então, por isso que é legal fazer uma reflexão, entender o que realmente você precisa. Então, no meu caso, eu entendi que parar de comer doce de forma compulsiva era algo que eu precisava fazer porque iria me ajudar. Então, a meta precisa ser relevante para você e para o seu contexto atual. E por fim, ela precisa ter um prazo. Se não tem prazo, não é meta, é objetivo. Então, quando você define um prazo, fica mais fácil de você analisar se você alcançou ou não aquela meta. E você também tem um comprometimento maior, porque você sabe que tem uma data específica para aquilo. Então, essas são as primeiras etapas que você precisa considerar ao criar uma meta. Ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser atingível, ela tem que ter um prazo e ela tem que ser relevante. Feito isso, você precisa definir uma alavanca de dor e prazer. E presta atenção aqui, essa é a parte mais importante e é por isso que eu sou tão consistente com as minhas metas. Colocando de maneira simples, você precisa definir algo que você vai ganhar se você alcançar aquela meta e algo que você vai perder se você não alcançar aquela meta. E o que você vai perder tem que ser algo que realmente vai te doer, que você vai ficar sentido se você não conseguir alcançar aquela meta. Porque é isso que vai te fazer ser consistente e querer alcançar aquilo. Porque você sabe que se você não alcançar, você vai ter uma dor muito grande. E é por isso que a meta precisa ser atingível. Porque tem que ser algo que só depende de você. E sabendo que só depende de você, tem que ter uma dor muito grande, tem que ter uma perda muito grande caso você não alcance aquilo. Então é isso que me ajuda a ser consistente nas minhas metas. Eu sempre coloco alavancas de dor que realmente vão ser difíceis caso eu não alcance aquela meta. E feito isso, você precisa ter um guardião, uma pessoa que você vai expor a sua meta, vai expor a sua alavanca de prazer e dor e vai pedir ela uma ajuda para ela te cobrar, para ela ser aquela pessoa chata que vai te fazer se manter no caminho e vai ficar ali sempre te cobrando para saber como que o andamento da sua meta está indo. Depois disso, tudo que você precisa fazer é acompanhar o seu progresso. Se você não acompanhar o seu progresso, pode até dar certo, mas quando você acompanha isso, você vê a sua evolução, você vê que as coisas estão dando certo, isso de certa forma te motiva. Então é legal você conseguir acompanhar esse progresso. Eu sei que isso pode parecer difícil, definir essas metas, acompanhar progresso. Eu mesmo já tive muita dificuldade com isso, já tentei várias abordagens diferentes. E uma das coisas que mais me ajudou é conseguir acompanhar isso dentro do Notion. É por isso que eu criei um sistema dentro do Notion que me ajuda a organizar as minhas metas, os meus projetos,
as minhas tarefas que eu preciso fazer para alcançar aquelas metas, tudo dentro de um único lugar que me ajuda a ser muito mais produtivo e organizado. Se você tiver interesse em adquirir esse sistema, o link está aqui na descrição. Custa só R$19,97, um preço muito baixo para o valor que isso vai trazer para a sua vida. E a definição de metas é só uma etapa inicial, né? Você precisa definir isso, mas depois criar um plano para você conseguir executar e então quebrar isso em pequenas etapas que você vai fazer no dia a dia. E se você tiver interesse, eu vou deixar um vídeo aqui mostrando como que eu faço isso no Notion para eu conseguir ter um controle melhor dessas atividades que eu preciso fazer para alcançar as minhas metas. Muito obrigado por assistir até aqui. Antes de ir, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu te vejo numa próxima. Até mais.